Eu vou só completar, é bem rápido. Tá. Eu debati o Vilela sábado com uma feminista. E aí ela concordou comigo num ponto que a gente até já tinha conversado também. A questão da misandria em si é muito mais cultural, entendeu? Primeiro, a gente tem que levantar um debate cultural. Não falando assim, homens sofrem, não, mas que os homens precisam ser incluídos nessas categorias, nesses... Como é que é misandria cultural? Eu quero ver tu justificar isso aí, hein, maninho? Vamos ver. Essas questões jurídicas que já existem no Brasil para as mulheres. Isso é um fato. Como eu falei, lei de violência psicológica. O homem sofre violência psicológica de quem? Da sua parceira. O homem pode sofrer chantagem, ele pode ser, de uma certa forma, também submetido a uma situação que ele não... O homem pode uma série de coisas, mas assim... Isso é verificável? Isso é rotineiro? Isso é corriqueiro? Isso é relevante socialmente a ponto de requerer uma atenção especial do judiciário? Não quer, muitas vezes porque ele é intimidado por ela, pode sim sofrer esse tipo de coisa. Ele precisa ser abarcado. E aí, ela levantou até mesmo o exemplo que ela já tinha dado no outro podcast, de que foi o que, enfim, rolou uma discussão, não vou dizer o nome, mas uma grande influenciadora aí falou que ia catar na porrada o seu ex-marido. Uma influenciadora gigante. Tá, eu sei qual que é. Meter a porrada nele, dizer que vai acabar com a vida da pessoa. Isso publicamente, e nada acontecer. Configura ameaça. Jamais... Já tá na lei. Tá na lei. Tá na lei, configura Sim, ameaça. então, mas Processo. Voltando, jamais um homem sairia ileso de uma situação como essa. Uma mulher também não. É só ele entrar com o processo que ela fez uma ameaça com ele publicamente. Então, e o juiz vai... É a lei. Socialmente falando, o cara ganharia, você acha? A Você tem sociedade provas tolera esse suficientes tipo que ela de tá ameaçando ele comportamento de da vida? mulher. Eu acho que com muito menos, enfim. É a lei. Gente, o que vocês estão ignorando é que, tem outro exemplo pra dar também. é que o crime de agressão já Caralho, existia, mano. o crime de assassinato mano. já existia, o homicídio. também. Então, apenas a lei ficou mais específica para atender mulheres de forma... Especificidades da mulher. A especificidade na percepção, pelo menos minha e do Júnior, não falam por head ou tag, ela é uma expressão demagógica de uma politicagem. No sentido de tentar, através de leis que desbalanceam essa interpretação fria da lei... Não, cara, não desbalanceia nada, é o contrário. É no sentido de corrigir uma deficiência da lei que colocava em pé de igualdade homens e mulheres que, numa situação social, não estão em pé de igualdade. Então você precisa criar algum ferramenta legal para que exista essa igualdade. Ou pelo menos numa tentativa de existir essa igualdade. Jogar para a torcida ou para os eleitores questões que deveriam abarcar ambos os sexos. Mas Não, mas já abarcavam todos os sexos. Eu tenho outro exemplo pra dar. Gêneros, aliás. Vamos lá. E aí criou-se, com base nas estatísticas, uma específica pra mulher. Mas, por exemplo, agressão, crime, sempre foi crime. Lesão corporal sempre Já foi. faz tempo Sônia, que é crime. por quê? Beleza, ameaça. Posso explicar? Por quê? Assassinato. Aí observou-se que tinham muitas mulheres que morriam, eram assassinadas apenas pelo Bruna, fato deixa eu de só ser levantar mulher. um exemplo pra Após você. Eu terminar quero o sua opinião. Depois Só eu sua conto. opinião. A Erin Peasy, ela fez um abrigo para vítimas de violência doméstica na Inglaterra. E mulher recebendo outras pessoas, começou a receber mulheres e também homens, vítimas de violência doméstica. Começou a entrevistar, começou a colher informações, etc. Um dos casos, inclusive, que chegou lá foi de um homem que ele ficou torturado porque ele ficou preso dentro do seu apartamento, sem comida, sem conseguir ver a luz do sol. Enfim, por quê? Porque a esposa dele trancou ele lá. E o que ele fez para sobreviver? Pulou e se machucou. Enfim, só um exemplo do que seria vítima de violência doméstica perpetrada por mulheres, beleza. Chegou um determinado momento que a Erin Peasy, ela começou... Se o cara tava preso pela mulher, tá, assim, é cárcere privado, entendeu? Esse cara, ele tem amparo legal pra isso aí também, tá? Por quê? Porque esse tipo de caso não é relevante estatisticamente comparado com as mulheres que sofrem esse tipo de coisa. Mas vamos seguir. Ela sofreu uma pressão dos grupos feministas da Inglaterra, pressão do Partido Trabalhista, que estava, enfim, que lá os movimentos sociais, também tem ligação com o Partido Político, etc. Ela começou a receber ameaças. Ela teve que sair do país. Por acolher esse homem. Por acolher homens. Por acolher homens, de maneira geral. Também. Não, porque, sim, vítimas de violência doméstica. Chegou mulher, chegou homens. Só que não. Temos que deixar bem claro que são as mulheres que estão sofrendo Você tem violência conhecimento doméstica. desse fato? Eu nem sabia. Não. É da onde isso? Erin Peasy lá na Inglaterra. Mas eu tô Depois eu jogando na pesquiso. internet, Não, podem depois eu pesquisar pesquiso, depois, a não galera tem faz problema. react aí e comenta a respeito. Carol, você ia falar alguma coisa sobre o que a gente É sobre a lei que daí... Esse, cherry picking, bom e velho cherry picking, né? Tá pegando uma situação. E eu aposto, esse tipo de situação eu aposto, tá? Pra ter rolado esse tipo de pressão, é porque tinha grupo machista lá tentando se aproveitar desse tipo de situação pra dizer que o homem também sofre, tá? Eu sou capaz de apostar isso aí, né? Desse cherry picking dele aí. Ele perguntou sobre como é que vai se levantando essas leis, né? Por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha. Como que se levantou essa lei? Porque antes da Lei Maria da Penha, nós não tínhamos tipificados no Código Penal violência doméstica. Então, uma mulher que fosse espancada dentro de casa por causa do marido ou do pai, que também a Lei Maria da Penha aplaca o pai também, O cara né? poderia sair sem... Ileso. 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 Por lesão corporal simples, o cara ia continuar convivendo com a mulher. E daí, a partir da vivência da Maria da Penha, que eu acho importante falar aqui, porque muitas pessoas dizem que a Maria da Penha mentiu, só que essas pessoas precisam ler os autos do processo, ler a biografia dela, ler também tudo relacionado à perícia, à balística,
doméstica e entender que ela sofreu uma grande violência doméstica ali. O marido dela deu um tiro nela, enquanto ela estava deitada de bruços. E ele disse que foram 4 assaltantes de 1,85 negros, que entraram na casa para assaltar ele. Nunca encontraram esses assaltantes. Ele não tinha nem características físicas desses assaltantes. Ele disse que existiu uma luta corporal, um monte de coisa, que ele foi enforcado com uma corda, e ele foi encontrado já com essa corda pela polícia, nem tirou a corda do pescoço, e ele tinha um revólver que ele tentou mirar aqui, e o assaltante veio aqui atrás, então ele tinha uma história muito mirabolante que ninguém acreditou. E eles, no início, achavam que era um crime de latrocínio, porque eles achavam que eles estavam tentando roubar a casa, assaltantes, e tentaram matar os donos da casa. Só que, na verdade, eles não roubaram nada. A única pessoa que levou um tiro nas costas foi a Maria da Penha, que estava deitada, sem fazer reação nenhuma. O Marco Antônio levou apenas um tiro aqui de raspão, e sem sinais de corda no pescoço. E descobriram que ele já tinha tentado fazer um seguro de vida no nome dela antes disso, tentou passar o documento do carro pro nome dele antes. Ele premeditou tudo. E na hora ele falou pra polícia, enquanto ela estava em coma, que tinha sido assaltante. E daí a própria polícia saiu do crime de latrocínio e falou, não, tem algo errado aqui, porque se premeditou tudo isso, se fez seguro de vida, se tem documento de carro, tava tentando passar pro nome, e se a gente encontrou na pesquisa na casa cartas de amante, que ele tava mandando pra amante no segundo dia já, que a Maria da Penha tava em coma, ele só foi visitar ela no 5º dia, né? Ele só foi depois visitá-la. Eles entenderam que tava acontecendo um caso de violência doméstica. Só que na época não se dizia que era violência doméstica porque não tinha nome. Era um problema sem nome. Eram mulheres sendo espancadas em casa, crianças sendo violentadas, um monte de crime acontecendo dentro de casa e ninguém tinha nome pra isso. Era lesão corporal, só. A mulher chegava toda roxa, olho roxo, boca estourada, lesão corporal. E daí surge Maria da Penha com um crime de tentativa de feminicídio, que só veio surgir depois em 2015. A Lei Maria da Penha só veio surgir lá em 2006, se eu não me engano. É recente. E ela lutou 20 anos pra que esse cara fosse preso. 20 anos pra que esse cara fosse preso. E, tipo, antes disso, não tinha uma lei que aplacasse isso. O cara que agrediu ela, que agrediu os filhos, ao ponto, gente, ao ponto das crianças fazerem xixi nas calças, de tanto que ele batia nas crianças na frente dela, não tinha lei que prendesse ele por isso. A lei da pomada nem existia. Então, essas leis foram existir por causa que aconteceram coisas pra isso existir. A própria lei, a Carolina Dickmann, pra crimes virtuais, foi porque vazaram fotos da Carolina Dickmann. A da Joana Maranhão é porque ela era uma esportista que foi abusada na infância por um técnico e que essa lei garante que as pessoas possam denunciar depois dos 18 anos de idade. Por que vocês levam nomes de mulheres? Porque foram mulheres que foram violentadas. Foram mulheres que sofreram violências. Então, essas leis, elas não vão surgir por causa de um João da Penha. Não vai surgir por causa de um Carolina Dickmann. Me fala uma coisa, vai surgir outras coisas. Não, vocês são contra a Porra, a Carol manda bem demais, hein, moçada, hein? Habla muito, hein? Porra, sensacional. lei que criminaliza a homofobia? Eu posso contrapor rapidinho. Eu acho que depois dessa eles não tinham que contrapor nada, eles tinham que levantar e ir embora, entendeu? Depois dessa, tipo assim, tá, galera, foi mal aí, nem sei mais esse papo de Red Pill aí, mó roubada, levanta, vai embora, entendeu? Seria o mais hombridade se fizessem isso, né? Jeito que eles gostam, né? Pra usar uma palavra aí que eles gostam. Pode. Porque como ela E jogou, depois vamos pra pergunta do vai chat. ser rápido Tá. da minha questão. Ixi. Tudo bem, claro. Terrível história, complicadíssimo de lidar. Surgiu uma oportunidade de discutir socialmente sobre isso. Mas a lógica da letra fria da lei deveria abarcar a violência doméstica como ponto. E na letra da lei é entendido, apesar, claro, né, um juiz que tenha bom senso vai olhar, não, o cara agora tomou uma panelada na cabeça, ou ele foi... Porque aquilo assim, né, gente? O cara tá preocupado com letra fria da lei, sendo que diariamente quem sofre são as mulheres. Ele fala como se os homens sofressem isso, assim como ou tanto quanto as mulheres, o que é no mínimo estúpido. Não sei aonde. É, Enfim, também acontece. Enfim, crime passional entre casal. Agora, o que justifica o desbalanço apesar da estatística? Porque a lei, ela fica, o caso, ele comove, levanta a discussão, nós conversamos, ok, não temos uma lei para isso. Agora, é isso que eu tô falando da lei didática. A sociedade não sabe. Então, vamos desbalancear, puxar para cá, para ensinar você a viver em sociedade, mesmo que essa lei cause atrito jurídico na hora de uma interpretação de um juiz. Ele acha que é uma coisa de ensinar, cara, é uma coisa de didática. Não é possível, cara. Que talvez, né, enfim, possa, se quiser, olhar apenas a letra fria ou Vocês- diminuir a vocês pena. A questão é promovem- apenas essa que é a estrutura. Ninguém aqui é a favor de permitir, incluir, né, de modo geral, o tema da coisa. Isso, incluir. Então tá, as mulheres foram incluídas, né, dentro de um sistema jurídico de proteção a partir dessa conquista histórica da Lei Maria da Penha. E não segmentar pelo sexo quando a coisa pode acontecer em qualquer casal, já que é uma relação, enfim, né, de casal. Enfim, pode acontecer e é infelicidade que aconteça. Falou tudo, Esse tipo de Ricardo. questão. É Tem apenas essa só mais questão. um detalhe, eu quero recomendar um livro inclusão. chamado Belas e Feras, de uma advogada. Ela é uma advogada que, inclusive, tem trabalhos a respeito, e o livro é sobre Maria da Penha, sobre todo o direito brasileiro, que, segundo ela, na visão dela, tem uma questão estrutural. Todo o direito brasileiro
toda a questão jurídica é colocada de que o homem não pode ser vítima. Então, quem quiser também rever esse livro... Coitadinhos dos homens, né? Eu fico pensando, coitadinho, toda lei é pra defender as mulheres, é isso. O homem não pode ser vítima, olha só, né? Não pode, coitado, né?